ver o nosso presidente bem como ele estava hoje, né? Falando sobre... E você vê que qualquer momento que ele fala dos mais diversos projetos que ele tem para o país, né? E isso é o que faz com que ele seja tão referência internacional, nacional para todos nós. Enfim, é um dia bastante gratificante. E agora, para fechar com chave de ouro, a nossa aula com o professor Adelino aqui, nossa segunda aula do nosso curso, né? Que começa hoje. Nós resolvemos, a cada aula, convidar para a gente fazer esse link maior ainda entre a formação e a ação política, a ação partidária, convidar não só nós que estamos aqui participando do curso direto, mas convidar dirigentes do partido também para dar uma breve saudação aqui para nós. E semana que vem, quem vai estar na nossa aula vai ser a nossa deputada federal, Érica Cocai, que vai dar um alô aqui para nós também. E hoje, então, como eu disse, nós temos dois convidados aqui, que é o Giovanni, não sei se vai poder ficar conosco também o tempo todo, e a Thaís. Eu sei que a Leda também não vai poder ficar, mas eu queria, Leda, se você concordar, passar a palavra primeiro para o Giovanni e a Thaís, e depois você pega para dar os informes, todos que você também quer dar. Lembrar todos que chegaram por agora, primeiro, por favor, desliguem os seus microfones. Depois, vou replicar aqui novamente um link para todo mundo clicar nele, é o nosso link da lista de presença. Por favor, cada um coloque seu nome e a cidade de onde está, de onde é, para que a gente possa ter a lista de presença do curso. E eu queria passar a palavra, então, se você também permitir, Giovanni, primeiro para a Thaís, que é a nossa secretária de formação do PT de São Paulo, que está nos prestigiando aqui. Bem-vindo, Thaís. Mary, boa noite, companheiros. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. Fazer uma saudação especial para a Leda, minha parceira de secretaria de formação. A gente já se conhece das atividades da Nacional, né? Que vira e mexe a galera nos convoca, né, Leda? E acho que essa semana tem mais um encontro. E tarefa para o próximo período é que não vai faltar, né? Então, aqui estamos super animados. Então, a Leda já é parceira nossa da formação aqui. Saudar a Penélope e o professor Adelino, que são vizinhos meus aqui. Eu sou secretária estadual de formação, mas estou no interior de São Paulo, né? Sou de Araras, e a Penélope e o professor Adelino são de Piracicaba. Giovanni, da direção estadual, né? A Mary, pelo convite, e os demais companheiros e companheiras. Nesse dia que a gente acaba dando uma misturada, né? Porque antes de entrar aqui na atividade, eu vi que hoje morreram de Covid mais de 2.200 pessoas. E isso nos revolta demais, né? Porque é um descaso. São quantos voos da TAM, né, que sensibilizou tanto na época, né? São quantos acidentes de ônibus, né, que isso representaria. E, né, o Bolsonaro e o seu governo assassino, né, nada faz com relação a isso, pelo contrário, né, provoca mais aglomeração e causa essa sensação de normalidade nesse caos que a gente está inserido, nessa conjuntura caótica que a gente está inserido. E, ao mesmo tempo, a gente tem, desde segunda-feira, aquela notícia, né, que não tem como não ficar eufórico, que é um respiro, na verdade, de esperança, não só para a gente, mas que acabou tomando conta, na verdade, de muitos aí pelo Brasil afora. Né? Então, eu acho que é uma sensação, assim, o Lula estando de fato livre e inocente, agora declaradamente pela justiça, e a gente, né, a sensação que dá, pelo menos em mim, e aí nos companheiros que a gente vem conversando euforicamente desde segunda-feira, é aquela sensação de alívio, na verdade, de falar aquela famosa frase. Mas a gente estava falando exatamente isso desde 2016, né? Então, e aí, com esse processo todo, enfim, agora, né, com a resolução, entre aspas, do caso, né, a gente acaba também respirando fundo e sentindo, né, vendo uma luz no fim do túnel e recuperando uma esperança que às vezes estava mais apagada por conta desse obituário eterno que a gente está vivendo todos os dias.
Bom, e eu queria, na verdade, parabenizar muito a iniciativa, né, dessa ponte aérea aqui, Piracicaba, Distrito Federal, que eu já vi que tem gente de outros lugares também. Essa acho que é acho que é a única coisa boa, na verdade, dessa pandemia, é que a gente consegue se reunir agora de vários lugares do Brasil, ao mesmo tempo agora. Eu vou sair daqui, até peço desculpas, viu, pessoal? Mas eu estou numa atividade do Diretório Estadual, a gente está fazendo seminários de avaliação e perspectivas para o próximo período, então a gente está no 4º seminário hoje, então dei uma saidinha de lá, cheguei aqui e vou passar ainda em São Vicente, no litoral de São Paulo, para fazer a abertura também de uma atividade lá. Então, acho que é a única coisa boa da pandemia, né, nos propiciou esse encontro com maior facilidade virtualmente. E dizer, né, que ontem não, ontem, acho que foi terça-feira, conversei com a Penélope, e aí a Penélope me contou da iniciativa, eu não sabia, né, já conversei com o professor Adelino, porque a gente quer fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse curso aqui no estado de São Paulo, né, já estou trocando figurinha com a Mary, viu, Leda? Para a gente fazer um AUE aqui também no estado, queremos fazer com que esse curso esteja em todos os lugares, então vamos colocar ele no nosso cronograma, no nosso planejamento. Professora Adelino super solícito e já de antemão se colocou à disposição para fazer aqui também. Então, na verdade, é só alegria, né? Apesar dos pesares, é só alegria eu estar aqui hoje, poder compartilhar essa abertura aqui com vocês, né? A gente poder estar junto aqui nesse momento. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Thaís, a Mary é ótima, a organização, e ela que coordena o nosso comitê de ética aqui no DF. É ótimo. Legal. Muito bem, a professora Adelino também já me falou, pega umas dicas com a Mary ali, que ela consegue fazer um curso bem legal e super organizado. Então, quero super aproveitar da Mary também aqui no estado de São Paulo. Se vocês me autorizarem empréstimo. Aprendendo, fazendo com todo mundo junto. É isso aí. E eu acho que é super importante, para finalizar, né? Eu acho que é super importante esses cursos, e aí a gente acaba se prendendo, né? E por isso eu quero parabenizar mais uma vez vocês pela organização, o professor Adelino pela disposição também em se colocar, né? E formular o curso para a gente, porque eu acho que a gente tem muita demanda na secretaria, e acho que a Leda também tem aí no DF. E aí a gente, às vezes, acaba sendo sufocado pela demanda. Precisa fazer formação para a direção, precisa fazer formação para novos filiados, precisa fazer formação... Enfim, né? E precisa mesmo. Só que eu acho que cursos conceituais como esse, né, que está sendo oferecido, é muito importante, porque ajuda a gente a formular, né? Então, eu acho que ajuda a gente a entender o contexto que a gente está inserido, né? Entender quais são os preceitos do PT, né? O porquê que a gente está na luta. Então, eu acho que é fundamental cursos como esse para a gente formar companheiros e companheiras e também para a gente formular, né? O PT e os militantes do PT, claro, né? Que é o que faz o partido, tem grande capacidade de formulação. E eu acho que é isso também, esses cursos contribuem para isso, e é isso que faz com que o PT se renove a cada dia e que tenha aí um papel fundamental na sociedade. Então, que de fato seja um instrumento da classe trabalhadora e cada vez mais. Então, e agora nesse momento principalmente. Então, mais uma vez agradeço, peço desculpas, né, por alongar, quero ficar aqui mais um pouquinho com vocês, mas já peço licença que em breve vou ter que ir para São Vicente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Thaís. Obrigada a você por ter aberto um espacinho aí para dar um alô para a nossa turma aqui. Registrar também a presença da Brenda, da Comissão de Ética, que está aqui também. Ela é bem caladinha, mas ela está aqui marcando presença. E passar aqui a palavra para o Giovanni, então, nosso secretário-geral. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a nossa Comissão de Ética aqui do DF, em nome da nossa companheira Mary, que está assumindo aí a tarefa de coordenar esse ano. Quero desejar muitas boas energias, Mary, que seja um ano proveitoso. Já parabenizar tanto a turma aqui do PTDF que está presente, como a turma do PT São Paulo. Tem vários companheiros e companheiras que a gente consegue identificar aqui, então cumprimentar cada um e cada uma. Cumprimentar minha companheira de executiva aqui, a Leda, que é parceiraça, que aí nas ruas e nas redes, né? Ela que organiza o pessoal do PT São Paulo aí, que não tem muito contato ali no dia a dia aqui do DF, nas coisas lá da Esplanada, mas ela, o Fabiano, nosso trompetista, o Nonato,
são ali a linha de frente que organiza ali uma trincheira na Praça Três Poderes, nos atos aqui de Faixaço, muitas ações aqui em prol do nosso presidente Lula. Então, cumprimentar e também parabenizar nossa companheira Leda. Bom, Mary, queria só fazer uma rápida saudação. É um dia feliz para a nossa militância, né? Apesar da gente passar um momento muito delicado no país, mas finalmente começa a fazer justiça ao que a gente tanto lutou nesses últimos anos, que é uma justiça ao nosso presidente Lula, que muito fez pelo país, que transformou socialmente a vida de milhares de pessoas e de famílias aqui, e que estava sendo caçado, injustiçado por aquele juiz Eco lá, que eu espero que num período curto receba tudo que é necessário receber pelas atrocidades que fez ao país. Não só o presidente Lula, a nossa militância, mas fez um desserviço ao nosso país. Então, a gente passa um momento especial aqui. É engraçado ver, né, a Globo News, a Globo dando espaço para o Lula, colocando a fala, né, e a fala, inclusive, batendo neles, né, porque o Lula fez uma fala hoje, acho que épica, fantástica, a coletiva que ele fez hoje. Acho que foi um desabafo não só dele, mas de milhares de pessoas que pensam como nós na injustiça que está cometendo ao presidente Lula e ao nosso país. O que a gente passa não é fácil. Ver Bolsonaro na presidência da República assim é uma tristeza imensa e é um problema social incrível que a gente passa, porque ele só consegue aprofundar o racismo, só consegue aprofundar o machismo, só consegue aprofundar as desigualdades sociais no país. Então, a gente vê o Lula começar a dar a volta por cima, a gente mostrar a realidade e benefício que a gente trouxe é muito legal para nós. É um dia especial. Eu acho que fica nesse clima, esse curso já iniciar com o pé esquerdo e aquele pé bem socialista ali, para a gente concretizar muitas coisas boas. Então, saudar todo mundo, desejar um bom curso, uma ótima participação a todos e a todas. Aproveitem também essas ferramentas online, a possibilidade que tem de interação da nossa militância. E desejar, Amélia, uma boa sorte na condução, que seja de muito proveito a toda a militância do PT de Brasília, também do PT de São Paulo. Forte abraço a todos e a todas. Vou ficar aqui acompanhando. Obrigada, Giovanni. Vou postar de novo aqui, gente. Vou passar a palavra para a Leda, mas vou postar de novo aqui o nosso formulário lista de presença, tá? Para quem puder, quem não assinou ainda, por favor, assina, ok? Leda, a palavra está com você. Rapidamente, gente, boa noite de novo. Bem-vindos e bem-vindos. Lembrar, no ano passado a gente falou, mas eu gosto de repetir, tudo que está acontecendo é porque estamos trabalhando coletivamente. Ninguém faz nada sozinho, principalmente nesses tempos tão difíceis. E aqui, Thaís, a gente construiu uma rede de formação e quem tem interesse em formação tem feito suas proposições e a gente tem encaminhado. E a Comissão de Ética está funcionando muito bem, tem apresentado uma série de demandas de formação, sobretudo pelos problemas que chegam na formação, no Comitê de Ética. E aí, o Rose, a Mary, agora que está coordenando, no ano passado nós fizemos lives com propostas a partir da Comissão de Ética, e esse curso chegou como proposta e nós estamos apoiando. Então, eu acho quem aí é militante, que tem proposição de formação, a gente pede, quem está com o microfone aberto, gente, feche aí. Quem tem proposição de formação, que venha conversar com a gente tem reunidos mensalmente e nós já temos um monte de tarefas para esse ano. Especificamente, nós estamos mantendo as lives de todas as sextas. Esse mês é o mês da luta da mulher. Já mandei para a Rose, aí, viu, Rose? Manda para o grupo. Sexta-feira nós vamos debater o pensamento da Lélia Gonzalez, com estudiosos, com mulheres negras. Vai ser uma live muito importante para nós. Na terça-feira, nós vamos fazer um debate que, desde de novembro, pedem para a gente, que é sobre a Lava Jato e a democracia. Esqueci o nome das pessoas, mas a Tânia, uma jurista, e o Pedro, também jurista. E nós temos, né, Thaís, uma tarefa central, gente, para todos nós petistas do Brasil. Dia 20, o
o PT Nacional vai lançar a Conferência Nacional de Formação Política Paulo Freire e a Jornada de Formação. Qual é o intento do PT Nacional agora? E a presidenta Gleisi está muito articulada com isso. É organização e mobilização. E a formação ela é essencial para isso. Então, nós vamos fazer uma Conferência Nacional de Formação para fechar nossos princípios, nossas diretrizes, muito baseado em Paulo Freire. Essa conferência vai acontecer em setembro. E para a mobilização da conferência vai começar a jornada de formação. O PT vai fazer uma jornada de formação para educadores militantes. Cada zonal do Brasil inteiro deverá mandar 2 pessoas para ser esse educador militante. E qual é o intento? É criar os núcleos de vivências, estudo e ação. Por quê? Há uma percepção hoje de que muitas zonais, o partido nos vários lugares, se mobiliza para o PED e para as eleições. E a ideia do PT de reconectar com o povo, você tem uma série de petistas numa dada região, um educador militante vai mobilizar esses petistas, trazer esses petistas para pensar, cuidar desses petistas naquela região e atuar para os interesses do povo. Então, isso não é uma coisa só da formação. Isso a Executiva Nacional, vou mandar também, viu, Rose, aí para você colocar no grupo, a Executiva Nacional já aprovou, o Diretório Nacional aprovou, e nós temos um calendário imenso de formação. Esse ano é preparar para 2022, mas preparar para 2022 cuidando da militância, trabalhando a formação, colocando as nossas gestões para funcionarem, porque tem lugares que é fantasia, briga no PED, depois ganha e não funciona, fazer com que os setoriais funcionem, as secretarias funcionem. E o entendimento do PT é isso, é de que a formação é fundamental. Então, vocês aqui do DF, eu estou fazendo esse chamamento, nós da formação vamos precisar muito de vocês, tá? Então, Mary, é só esse recado aí, mando tudo para a Rose, coloca no grupo, mas a gente tem colocado nas redes. Obrigada, boa noite, bom curso. Obrigada, Thaís. Obrigada, Leda. Então, vamos agora, né, passar a palavra aqui para o nosso professor. Assume aí, professora Adelino, até o final da aula é com você. Tudo bem. Só um minuto, seja bem-vindo. Eu gostaria que todos ligassem a câmera para a gente tirar uma foto antes de vocês saírem com o professor aqui na nossa, né, no centro aqui, para a gente dizer que a gente estava com ele. Tudo bem? Pode tirar, Mary. Tá faltando um monte de gente aí, vamos lá, vamos aparecer as carinhas aí. É só, pode começar, professor, deixa o pessoal, é só... Já começar, né? Tá bom, Isso. Legal, Rosimeire. Seja bem-vindo. Dar boa noite a todos, né? A Mary, de modo especial, que tem feito um trabalho fenomenal de organização desses nossos encontros, né? Dar um abraço na querida Thaís, que eu conheci recentemente, no Giovanni, que nos saudou aqui rapidamente, e a Mary trouxe essa proposta bacana de trazer o PT para fazer saudações, né? Então, hoje, a Thaís, o Giovanni, na semana que vem, a deputada Érica Cocai, né? Depois também a deputada Bebel, e eu acho que esse é um movimento importante. Dar um abraço na minha presidenta, a Penélope Mendes, que também tem assumido aí tantas tarefas, né? Essas mulheres não param. E dizer que hoje é um dia que mistura para nós a perspectiva da alegria, o discurso histórico, a aula magistral do presidente Lula, demonstrando um profundo conhecimento dos graves problemas do Brasil e apontando caminhos de superação, e, ao mesmo tempo, essa situação, a notícia da morte de mais de 2.000 pessoas, né? Então, é um momento de tristeza, mas, ao mesmo tempo, o Lula resgata, hoje eu fiz um Twitter nesse sentido, o Lula resgata
a dimensão da política como construção da utopia. No nosso encontro da semana que vem, nós vamos trabalhar exatamente o tema da utopia quando falarmos dos direitos humanos, né? Eu queria abraçar ainda a Leda, é difícil, Leda, abraçar todo mundo que se quer. Uma das riquezas desse encontro é justamente o PT ir se conhecendo, né? E quadros maravilhosos que nós temos nesse partido e que tem muito o que oferecer para o país, para as nossas cidades. No encontro passado, nós ficamos numa discussão sobre o conceito ainda muito básico de ética, do ponto de vista da palavra, né? Então, a ética é um termo que vem do grego. Tentar mudar a realidade que está acontecendo. Alguém Só um minutinho, professor. Tem gente com o microfone aberto aí, galerinha. Não estou localizando aqui. Mas acho que já deu. Deu? Mas, de qualquer maneira, o que eu queria resgatar rapidamente é dizer o seguinte: a palavra ética do grego quer dizer hábito, né? Mas, mais do que isso, é a busca por uma ideia de verdade. E no encontro passado, nós paramos numa discussão muito rica, que é justamente, então, a ética, qual a diferença da ética para a ideologia? Então, primeiro, a gente precisa entender que a construção do que é verdadeiro é uma construção cultural. Obviamente que as religiões elas vão dizer que a ética tem uma dimensão etérea, né, perene, mas a verdade ela é estabelecida culturalmente. Não era como os gregos pensavam. Mas mesmo na tradição ocidental, nós vamos em dois caminhos importantes. O primeiro, a referência da nossa visão de ética é Sócrates e Jesus Cristo. Por isso que a nossa cultura ela é chamada de cultura judaico-cristã, né? É a cultura que bebe da tradição grega e da tradição judaica. Essa é a cultura cristã. E ali os conceitos de verdade, de beleza, são sempre ligados a uma visão de perenidade. Mas nós fazemos uma leitura histórica do que é ética. Então, as verdades, elas são verdades estabelecidas dentro de um contexto cultural. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, avançamos no diálogo com a diversidade, no diálogo com defesa dos temas do contemporâneo, porque nós entendemos que a visão de verdade tem uma perspectiva histórico-cultural, né? Isso é muito importante, porque, veja, as religiões que têm muito a dizer sobre ética, mas elas têm uma dinâmica de travamento, se pudesse dizer assim, porque elas estão presas numa visão absoluta do que é a verdade, absoluta e universal, né? Nós entendemos que a construção da verdade é uma construção histórica. Agora, tem um outro elemento que eu queria destacar, que é exatamente a contribuição do pensamento de Kant, Immanuel Kant. Ele vai fazer uma equação dizendo que a verdade é aquilo que é racional. Acho que talvez a gente possa explorar um pouco isso hoje. Então, para ele, a verdade tem um caráter universal e absoluto, mas não num sentido religioso, apesar dele ser um homem religioso. Ele vai tentar demonstrar que o verdadeiro é aquilo que a ciência produz, que a razão nos leva, né? Bom, mas eu acho que esse é um pano de fundo que a gente terminou falando no encontro passado. Mas eu estou olhando aqui a Lucilene, que ela que colocou a questão da ideologia. Eu acho que a gente precisava falar um pouco sobre isso. A ética ela pode ser ideológica? Se a gente lembrar, toda a tradição do pensamento do Nietzsche é no sentido de desconstruir ou de buscar as origens da moral. Então, ele vai fazer um trabalho de genealogia para mostrar que a moral exatamente tem duas origens, em Sócrates e em Jesus. Naquele livro famoso do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, ele vai justamente querer desconstruir a ideia de que há uma verdade ética, de que há um bem, né, e de que há uma moral universal.
Para Nietzsche, a ética é uma forma de escravizar o homem. Se a gente pensar um pouco mais, avançando com a crítica do Marx, nós poderemos pensar que a ética construída pela sociedade burguesa, ela é também uma forma de controle, porque ela reproduz uma lógica de... Veja, imagine o seguinte, se nós, como as igrejas tanto reproduzem, né? O homem é a cabeça da família e a mulher deve ser submissa. Essa é uma visão moral, que tem uma ética por trás, né? O Marx vai dizer, então, que essa visão ética ela é uma forma, uma construção cultural de valores que reproduz uma lógica de dominação. Aí, nesse sentido, a ética ela pode ter um caráter ideológico. Vamos falar um pouco disso? E o que é ideologia? Eu preparei alguns slides, mas eu queria primeiro conversar com vocês, que era exatamente, a ética pode ter um conteúdo ideológico? Inclusive, o professor Dorgival, que é professor na área de administração aqui, foi professor há muitos anos da Unimep, ele me deu a graça de me escrever logo depois das aulas, depois da aula do encontro passado, para falar da questão da ideologia. Então, veja, a nossa sociedade ela faz uma profunda confusão, inclusive nosso campo, né? Nós falamos, olha, a ideologia de esquerda, ou falamos a ideologia daquele grupo. Está muito em voga, né? As pessoas da direita dizerem a ideologia de gênero, né? Escola sem partido, escola sem ideologia. Isso é um grande equívoco, porque a palavra, o conceito de ideologia, e aí quem vai trabalhar esse conceito de maneira criteriosa, né, é o próprio Karl Marx, significa um conjunto de ideias, de representações, de imagens, que tem como objetivo esconder a realidade. Então, o que é ideológico? Ideológico é tudo aquilo que falseia, que encobre, que esconde, que manipula a realidade. Nós temos hoje formas sofisticadas de ideologia. Mas veja, a ideologia esconde a realidade porque ela está a serviço, ela opera a serviço de um determinado grupo. Eu mandei para vocês, a Mary vai disponibilizar hoje, o texto da filósofa Marilena Chauí, onde ela faz esse debate do que é ideologia, muito bem feito, e ela vai demonstrar que a ideologia é sempre o discurso da classe dominante. Esse é um ponto importante. Não existe a ideologia do pobre ou a ideologia do PT, no sentido rigoroso do termo. O PT ele defende o quê? Que a realidade venha à tona. Aliás, a ideologia ela serve para esconder a luta de classes. As fake news, que nós tanto sofremos com elas, são estratégias ideológicas para esconder a realidade. Quando o Bolsonaro, logo após o discurso histórico do Lula, o filho dele posta, né, a nossa arma é a vacina, esse é um discurso profundamente ideológico, para esconder o quê? O que o Bolsonaro sempre fez, foi combater a utilização da vacina. Então, veja, por que o nosso discurso não é ideológico? O discurso da esquerda. Porque o discurso da esquerda é um discurso que quer, na verdade, explicitar, desvelar ou revelar a realidade, que é uma realidade de luta de classes, que é uma realidade de injustiça social, que é uma realidade de retirada de direitos, né? Não é esse o nosso grande debate hoje? Estávamos ontem com o Gilberto Carvalho, e o Gilberto Carvalho falava exatamente disso, a necessidade de termos, né, do PT, quando era governo, ter construído ou financiado, dado recurso para meios de comunicação alternativos, que pudesse fazer o contraponto com a grande mídia. Porque a grande mídia
ela tem um discurso ideológico. E qual é a realidade que a ideologia procura, então, esconder? A realidade da exploração. Se as pessoas se percebessem, não é? se vissem exploradas e oprimidas, sendo a grande maioria, elas fariam o quê? Uma revolução. Então, o discurso ideológico, ele naturaliza a exploração, ele naturaliza o machismo, a misoginia, e aí ele vai solidificando, né, e dando base para uma estrutura que é uma estrutura de opressão. Então, Lucilene, e de certa medida, a ética ela pode, sim, ter um caráter ideológico. E aí alguém pode perguntar, pô, professor Adelino, se a ideologia é todo discurso que esconde a realidade, o nosso discurso é o quê? O nosso discurso é sempre contra-ideológico. Porque nós queremos que a realidade apareça. A ideologia, ela opera para manter o status quo, o establishment, ou ela opera para manter essa situação de dominação e de opressão. O discurso contra-ideológico, ele tenta desvelar. E aí, no limite, tem um teórico, que é uma contribuição da sociologia, chamado Karl Mannheim. E Karl Mannheim ele vai dizer o seguinte: o discurso contra-ideológico é o discurso da utopia. Então, quando nós agimos politicamente, a fala do Lula hoje foi até uma postagem que eu fiz, não é? Dizendo o seguinte: o Lula resgata a política como utopia, como via, né, como meio para a construção da utopia. E a utopia é o quê? É a superação dessa realidade que é opressora, que é uma realidade profundamente escondida pelos discursos ideológicos. Quem trabalha muito, porque o Marx vai definir o conceito de ideologia, mas ao longo da história, esse conceito de ideologia vai ser recuperado pela tradição do pensamento marxista. Então, por exemplo, quando a gente entende os aparelhos ideológicos de Estado, que são os braços do Estado para se manter. O Estado se mantém de duas mãos. O Estado opressor, né? Por isso que a nossa proposta socialista, e no limite comunista, é a superação de toda essa situação de opressão e de exploração, né? Mas Louis Althusser, no livro Aparelhos Ideológicos, ou no grande texto dele, não é? Aparelhos Ideológicos, ele vai demonstrar que a escola é um aparelho ideológico de Estado. Sempre foi. Quando é que a escola deixa de ser? Quando a escola passa a assumir uma perspectiva libertadora, com o grande Paulo Freire. Aí é uma educação que liberta e que não reproduz a lógica da ideologia. Os meios de comunicação, todos, não é? Tirando o contra-ataque ideológico, a nossa contra-ideologia, mas os meios de comunicação são verdadeiros instrumentos de construção de uma visão ideológica. As novelas, né? Quando a gente lê, por exemplo, gibis, vai formando na mente das crianças os gibis do Pato Donald, o culto ao dinheiro com o tio Patinhas, a ideia de um super-homem que resolve tudo sem uma construção coletiva. Toda uma articulação ideológica, né? As novelas, tanto amadas, né? Eu estudei em Portugal, fiz meu doutorado, e como os portugueses adoravam as nossas novelas, né? Mas novelas que vão reforçando e naturalizando situações de opressão. Esse é um caráter ideológico, né? Alguém colocou aqui, o Carlos colocou, isso mesmo, Carlos, vai me ajudando aí, né? A família, a própria religião. O Marx chega no ponto, na questão judaica, que ele vai dizer o seguinte: a religião é o ópio do povo.
é evidente que nós temos experiências religiosas libertadoras, o que foi a teologia da libertação na América Latina. Mas a crítica que Marx faz à religião é justamente quando a religião tira a possibilidade de análise da realidade e joga a perspectiva de transformação social para o além, né? A ideia de que, olha, eu sofro aqui, mas numa vida pós-morte eu vou ir para o céu, né? Então, ela cumpre um papel ideológico muito forte. De um lado, o Estado se mantém a partir de uma perspectiva dos aparelhos ideológicos, de convencer as pessoas, numa linguagem mais simples, não é? De que aquela forma de organização social é a melhor e a mais justa, e, por outro lado, ele também se mantém com a força coercitiva. Aí a questão da polícia, não é, como o braço ou do exército, não é? Mas só a violência não basta. É preciso que as pessoas... A Hannah Arendt faz uma análise naquele livro Totalitarismo, exatamente dessa força totalitária que ganha a consciência das pessoas. Então, só para... A gente falou do Althusser, a gente poderia lembrar da produção da Escola Crítica de Frankfurt, que vai, principalmente, Adorno, Max Horkheimer, Marcuse, né? Que vai justamente, Herbert Marcuse, que vai justamente analisar as novas formas de ideologia na sociedade pós-industrial. E aí tem um outro conceito, que não é o tema geral do nosso encontro, mas é o conceito de alienação, que é fundamental, né? Mas só para citar, se vocês tiverem interesse, quando fala da força da mídia como aparelho ideológico, tem um livro maravilhoso, um dos últimos livros, acho que se não for o último, do Humberto Eco, chamado Número Zero. E ele vai descrever de maneira preciosa a construção da mídia enquanto aquela que manipula e que apresenta uma realidade que não condiz com o que é o real, né? Então, a ideologia ela tem todo esse caráter. Eu vou dar um outro exemplo que sempre me vem à cabeça, né? Que é bem prático. Quando o Celso Pitta foi prefeito em São Paulo, o primeiro prefeito negro da capital paulista, né? Que não representou absolutamente nada para o movimento negro, nem para as causas, né? Para os temas sociais, mas, de qualquer maneira, simbolicamente, era um homem negro, né? Mas ele tinha a deputada, a prefeita Luiz Erondina, tinha trazido para São Paulo, de novo, a disputa da Fórmula 1, que fica num bairro de periferia, que é Interlagos, indo para o extremo sul de São Paulo, passando Interlagos, Cidade Dutra, Grajaú, né? Bom, mas a Fórmula 1 é um circuito milionário que envolve muito dinheiro e que traz gente de várias partes do mundo. E aí o Celso Pitta, quando tinha as corridas, ele usava lá o artifício, né, de colocar isso, ficou muito famoso. Então, ele colocou uma série de outdoors bloqueando a visão da favela. Ali tem uma comunidade de favela, que é, inclusive, a Favela da Paz, né? E ele bloqueava. Então, ele fazia aquela maquiagem para que as pessoas não vissem a realidade que era aquela região de São Paulo. É evidente que é um exemplo extremo de uma ação ideológica muito direta, né? Mas a ideologia ela pode ser mais sutil. A ideologia religiosa ela é mais sutil e ela vai nos convencendo a enxergar o mundo de uma forma que nós não nos damos conta. Por isso que a pergunta é muito importante. A ética pode ter um caráter ideológico? Sem dúvida nenhuma. E muitas vezes nós somos imbuídos, veja, nós do PT, um partido profundamente que nasce de um processo social muito rico
e que tem uma proposta de sociedade comprometida com a libertação. Mas nós podemos reproduzimos dentro do partido comportamentos misóginos, podemos reproduzir valores machistas, né? E esses são valores profundamente ideológicos, estão arraigados. E na luta política, dentro do partido, nós também precisamos fazer a crítica a esse tipo de... Não é só uma forma de pensar, é uma forma de estruturar a realidade, muitas vezes, da nossa organização partidária, né? Então, a ideologia ela tem uma força. O racismo, ele tem um caráter ideológico profundo. É claro que a ideologia, muitas vezes, ela parece não dar conta de responder ao que é o racismo, né? Porque o racismo tem uma raiz profunda na forma das pessoas pensarem. Mas o racismo ele traz uma resposta, né, social, que é justamente a estruturação de um grupo que você pode pagar menos, que pode trabalhar para você. O machismo também tem essa perspectiva, né? É muito cômodo na sociedade patriarcal você ter alguém que te sirva, né? A mulher que limpa a casa, que faz comida, né? Que está à sua disposição. Então, essa ideologia ela precisa ser enfrentada, né? E submetida à crítica, porque nós queremos uma realidade que supere isso. Agora, veja, qual é o conceito colado ao conceito de ideologia? É o conceito de alienação. E a alienação tem eu diria assim, duas dimensões fundamentais. A alienação, ela provoca, no primeiro momento, a reificação do homem. Reificação do latim res, coisa. Então, ela transforma o humano em coisa. Qual é o exemplo mais acabado de alienação ou de reificação? É a escravidão, né? É você desprovir a pessoa de qualquer resquício de humanidade. Qual é o contrário de uma sociedade, de um homem não alienado? Na nossa sociedade, a gente não poderia dizer alguém vive uma situação de plena consciência, de humanidade plena? Não, né? Nós estamos tomados por relações que nos coisificam. Agora, é evidente que, em algumas situações, a desumanização está mais acentuada. O professor, por exemplo, a ação do professor em sala de aula ou o exercício do magistério tem uma dimensão de alienação? É óbvio, nós preparamos aqui um encontro, tem um nível de consciência, mas na medida em que eu vivo e preciso do dinheiro para sobreviver, do dinheiro das aulas, eu tenho um prazo, não é? Tenho tempo. Então, alguma dimensão de alienação tem. Agora, qual é o outro elemento que compõe a alienação? Se, de um lado, a alienação reduz o humano à coisa, do outro lado, no processo de fetichismo, ela transforma a coisa em humano, ela humaniza a coisa. Tem uma expressão que nós ouvimos o tempo inteiro, que é a expressão, principalmente, né, a fala desse governo, né, alucinado, é a ideia de que o mercado está tenso. É uma ideia totalmente fetichizada, como se o mercado econômico tivesse vida própria. Mas o que é o mercado? O mercado é uma construção humana. Nós organizamos a economia dessa forma. O mercado é uma abstração. Não existe uma entidade. Aquele filósofo, teólogo Jung Musung, ele tem um livro, né, uma expressão que ele usa, né, Deus mercado numa economia sem coração, né? Essa ideia da idolatria. Até mandei um artigo para vocês que eu brinco um pouco
com esses conceitos, porque o Marx ele é um profundo pensador, mas ele traz também as raízes da sua origem judaica. No judaísmo, ou na tradição judaica, tem o termo da idolatria. O que é a idolatria para o judeu? É a adoração de um falso Deus. Então, os povos, né, principalmente ali na Mesopotâmia, que é o ambiente cultural, mas a gente pode alargar essa reflexão, esculpiam uma imagem e passavam a entender que aquela imagem que era esculpida pelaquele grupo tinha um poder sobrenatural. E aí, por isso que chama idolatria, adorar aquilo que é falso. É falso porque é só uma estátua, uma representação artística, né? E aí o Marx vai, desse conceito de idolatria, avançar para o conceito de alienação e fetichismo. Porque é isso que acontece. Nós criamos representações que, na verdade, não existem, né? O mercado ele não tem vida própria, não existe uma economia autônoma. A economia só tem lugar exatamente porque nós a organizamos. É isso que nos dá, inclusive, esperança, né? A fala do Lula hoje foi nesse sentido. Nós vivemos no Brasil a doutrina do pensamento único, principalmente difundida pela mídia comercial, como se não tivesse outra forma de se organizar a sociedade, senão a partir do neoliberalismo. Por isso que os autores falam do fim da história, não é? O Francis Fukuyama, né, que é um economista, né, um pensador nipo-americano, e ele fala, tem exatamente esse livro, né, O Fim da História, como se o neoliberalismo fosse o modelo econômico por excelência, né? É uma visão que absolutiza uma perspectiva econômica. Nós estamos aqui para dizer, não, é possível organizar a sociedade de uma outra forma, né? Eu vou terminar essa parte, olha, já ficou longo, eu combinei com a Mary que nós íamos ter pelo menos meia hora de discussão, mas eu queria dizer o seguinte, o que isso tem a ver com a ética nessa nossa discussão? É preciso um olhar crítico sobre a ética, porque a ética pode ser também um instrumento, e ela reproduz, né? Numa sociedade libertária, nós vamos construir um outro horizonte ético. Os filósofos todos que se debruçaram sobre a utopia pensaram isso. Então, por exemplo, só para brincar, não é? É claro que o Marx vai fazer a crítica ao socialismo utópico. Aliás, ele cria esse conceito, né? Mas lá na Utopia de Platão se fala de uma comunidade de mulheres. Não pensa esse modelo de família, comunidade de crianças. Uma sociedade onde não se tenha o valor da propriedade privada, que é um princípio ético da nossa sociedade. Quais seriam os princípios éticos numa sociedade de fato democrática que nós iríamos consolidar? Eu vou passar aqui para vocês a apresentação. Vamos comentando e depois a gente vai abrir para a fala. Eu queria trabalhar um conceito hoje, né? Que eu estou usando o mesmo slide da semana passada, mas eu fui acrescentando algumas lâminas. Depois vocês vão poder observar. Eu perdi aqui, deixa eu voltar lá. Saiu a apresentação, né? Eu vou voltar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá ótimo. Então, veja, a gente falou da ética, eu queria chegar aqui.
Na tradição grega, e aqui é o ponto mais interessante para a gente discutir. Na tradição grega, a palavra ética é escrito como ethos, mas há uma diferença. É uma diferença de um acento. Ethos, com acento fechado, ou ethos, sem o acento, né? E aí tem duas coisas. A ética, para o grego, ela contempla essas duas dimensões, que são inseparáveis. O primeiro, o ethos, que está embaixo, diz respeito ao domicílio, é uma dimensão subjetiva. Então, a gente pode pensar a ética como ethos, que é a virtude, que é mais ou menos dizer o seguinte: é ético aquilo que eu faço todo dia e que eu aprendo a fazer e que é bom, e que é o bem, mas que é bom para mim. Então, o que é a virtude? Vamos pensar o seguinte, não é? Alguém pode dizer, olha, Adelino, eu tenho o hábito de todo dia tirar um tempo para ler. Ler é uma coisa boa? É um hábito? Então, é uma virtude. Então, é o ethos. Por que é o ethos? Porque diz respeito à minha vida subjetiva. É claro que ler é bom para todo mundo, né? Principalmente para um professor. Eu tinha um amigo professor que ele vinha em casa, professor de literatura, e ele muito atarefado, né, com as aulas, com muitas aulas, e ele falava assim, olha, Adelino, quando eu me aposentar, eu quero vir aqui e ficar lendo, né, o tempo inteiro. E aí eu falava para ele, não, professor, o senhor precisa ler agora, né? Os seus alunos precisam que você leia hoje, não quando se aposentar. Mas ele está dizendo o seguinte, então a leitura não é uma dimensão subjetiva. Um outro exemplo, né, banal, para entender o que é a virtude. Alguém que tem o hábito de tomar banho. Diz respeito à minha vida pessoal. É claro que se estiver num transporte lotado, não é? Tomar banho faz bem para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que o ethos, para o grego, é essa questão mais subjetiva, da prática do bem na sua vida pessoal, né? A gente pode dizer que a dimensão do ethos ela tem um nível de escolha. O que diz respeito à minha vida pessoal, eu não preciso legislar sobre isso. Então, aí entra vários debates, não é? Por exemplo, o debate sobre sexualidade. A forma que eu vivo a minha sexualidade diz respeito à minha subjetividade. E isso não deve ser normatizado pela sociedade. Agora, veja, o que os gregos também tinham? A expressão do ethos, que é o modo coletivo de vida, a dimensão objetiva. A gente podia pensar até na lei, e mais do que isso. O ethos é a política. Estão acompanhando ou não? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que na concepção do pensamento grego sobre ética, a ética é uma forma de viver na minha vida individual, os meus hábitos, mas é também uma forma de atuar em sociedade. E aqui tem a força da ética. Veja, a ética ela é também a política. Em que sentido? Se a ética é a prática de atitudes boas individuais, que eu vou chamar de virtude, quando eu tenho uma ação boa e busco o bem na coletividade, eu vou chamar de política. Então, toda ação que busca o bem coletivo, essa é uma ação política. A gente poderia pensar o seguinte: o que se pratica nesse governo nem de longe pode ser chamado de política, porque não se busca o bem coletivo. A política, no sentido forte, é
a prática daquilo que envolve a coletividade para o melhor, pensando no bem. É o hábito, não é? Aquela prática cotidiana que coloca o bem coletivo como a meta. Isso é a política. E quem faz política? Veja, eu vou voltar, vou continuar um pouco, só para ler aqui embaixo. Não é? Para o pensamento grego, de modo geral, não existe separação admissível entre vida ética do cidadão e organização ética da vida política. Eu vou parar aqui para poder ver vocês, que eu fico ali com o texto, né, e a gente não se vê. O que significa? Esse trecho ali que eu li para vocês é do livro do Comparato, do professor Comparato. Ele que vai fazer essa análise profunda, não é, da relação entre ética e política, desde o mundo grego. Mas essa relação significa o quê? Que, primeiro, é inseparável. Pensar, a minha vida privada, eu tenho uma atitude, na minha vida pública, eu tenho outra. No mundo grego, há uma perspectiva de coerência. A luta política nos chama para essa coerência, não é? E a coerência significa aquilo que eu almejo do ponto de vista individual é também o que eu devo praticar na vida coletiva. Mas eu queria trabalhar ainda, né, antes de abrir a fala, dizendo o seguinte: e quem é o político? Tem um livro maravilhoso chamado Paideia, que vai falar um pouco da cultura grega, né? No livro Paideia vai sendo construída o que é quando você fala da educação do grego, a educação do homem grego. A educação passa pela formação cultural, passa por essa visão da vida em sociedade. Então, o jovem, ele deve aprender, e aí vem a palavra política, a viver na coletividade, seguindo as leis. Mas ele também tem que ser preparado para pensar a coletividade. Todos nós aprendemos na escola a dizer o seguinte: os gregos, eles têm os gregos, eles criaram a polis, eles inventaram a polis, inventaram a política. E aí você fala, quem é o habitante da polis? E nós, veja, não é uma resposta quase automática, o habitante da polis é o cidadão. Está errado. Porque nós estamos falando do grego e respondemos em latim. O habitante da polis é o político. É evidente que no mundo grego a ideia do político ainda é uma ideia limitada. É uma concepção menor. Mas no mundo contemporâneo, principalmente, toda a nossa visão tem a base, né, nos pensadores iluministas, e dentre eles o grande Rousseau. O político somos todos nós, né? Todos nós devemos pensar a sociedade. É evidente que aí vem também o conceito de cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é o habitante da civitas, a cidade romana, né? A cidade latina, né? O romano é o habitante da civitas, ele é o cidadão. Então, hoje, nós usamos um conceito, que é o conceito de cidadania política. O Lula teve agora, na decisão do Fachin, restaurado a sua cidadania, os seus direitos de cidadania política, que é importantíssimo, né, para todos nós e para o Brasil. Então, eu queria dizer essa relação, não é? O que é a política? E como é que a política se relaciona profundamente com a ética, não é? Toda vez que a minha ação é uma ação voltada para o desenvolvimento do bem comum, essa é uma ação política, mas ela é profundamente ética.
né? Dentro dessa visão grega e até do que nós vamos construir para a ética. O que nós definiríamos? Tem uma atividade que nós poderíamos fazer pensando a construção de uma ética para o mundo contemporâneo. Como é que nós construiríamos um código de ética? Qual é o código de ética mais famoso? São os 10 mandamentos, né? É um código de ética de uma sociedade tal, dada, né, num período. Qual é o nosso grande código de ética? A gente pode pensar na declaração, mas a gente pode pensar na Constituição. Nós temos no marco da sociedade ocidental códigos de éticas fundamentais, né? Eu vou parar por aqui e 20 minutos para a gente poder dialogar. Eu vi que o Marcos já levantou a mão e a gente vai fazendo esse diálogo. Não sei se a Mary quer mediar. Olha, tem outra coisa. Eu vou passando os textos e aí a gente vai nos textos aprofundando, porque a nossa fala ela é muito rápida, né? Mesmo os slides de hoje, eu trago mais elementos do que eu pude falar aqui e a gente depois pode passar por eles num outro momento, mas é importante a gente abrir para a gente comentar. Tá bom? Não sei se, Mary, eu passo direto para o Marcos, passo para você. Estou aqui. Não, tá bem. Vamos tentando só organizar a fila, né, de quem quiser perguntar, mas por enquanto está ok. Pode começar, Marcos. Tranquilo. Boa noite a todos os amigos. Eu queria compartilhar a dificuldade que foi dar uma aula de ética na política. Eu estava candidato em 2012, fui na Policamp ministrar uma aula com uma turma de administração. Estudei, então, os clássicos, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, para diferenciar um pouquinho da ética, né? E da questão do conceito da política, né? E nós vemos que é tudo invertido na atualidade. Já em 2012 já tinha essa questão da gente ser político, ser malhado, como Judas, né, na praça. Então, essa questão aí do político, né, o ser político hoje em dia, ele é muito, no caso, mirado como um ser que ele é mal visto pela sociedade. Eu acredito que temos que trabalhar a educação do jovem, do adulto, para ter essa consciência política, que não é isso que pregam, na verdade, né? Eles distorcem o real valor do político, que, como o professor Adelino colocou aqui, que quer o bem comum, para uma questão de um político corrupto, que faz uma ação que, à vista da sociedade, ela não é adequada, né? Então, nós somos essa sociedade que é formalizada pelos contratos, né? Que a gente tem que ter esta formalização para saber até onde que podemos ir. Então, eu acho que tem que ter uma conscientização de mudança de pensamento desde do colégio primário. Nós não temos a filosofia na educação básica. Então, acho que essa é uma indicação do que a gente pode mudar na nossa sociedade do futuro, porque a sociedade de 2021, a gente está vendo que está essa briga do neoliberalismo contra a esquerda, que somos nós, representando aí pelo Partido dos Trabalhadores, que queremos o bem da sociedade, mas a todo momento nós somos tidos como essa questão daquela mentira que contaram, como Lula foi inocentado há tantos anos atrás, e que a sociedade acaba comprando muito facilmente. Então, acredito que uma maneira da gente conseguir melhorar a sociedade é incluir também a aula de ética desde a da educação básica. Seria uma indicação que eu estou colocando, porque eu tive muita dificuldade em 2012, eu sendo candidato, e dar uma aula de ética na política, porque na visão do todo, né, até na minha visão mesmo, posso aqui confessar que eu achei que na política não existe ética nenhuma, infelizmente. Então, o professor já ir para a sala de aula, já pensando dessa forma, eu também estava errado, mas eu procurei levar o conceito dos pensadores, não o conceito do Marcos. Então, é isso, tá bom? Era uma sugestão que eu queria compartilhar,
e eu tive uma aula na Policamp e foi muito complicada para formalizar, para preparar essa aula e para poder ministrá-la. Obrigado aí, um abraço a todos. Maravilhoso, Marcos. Que bom o seu relato. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para o próximo, e longe de responder, só problematizar. É evidente que, na tradição do pensamento marxista, a própria política vai ser submetida à crítica como uma estrutura ideológica. A política é também essa ideia da política que trabalha para todos, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho na crítica à ideologia e perceber se a nossa prática política não é uma prática que reproduz uma dinâmica de dominação e de exploração, ou se é uma prática política realmente que rompe com essas estruturas, né? Então, aí sim, a política ela teria uma raiz profundamente ética, nesse sentido que nós estamos falando aqui da construção do bem coletivo. Mas tá bom. Tem mais alguém? Inimar e depois a Andréia. Professor Adelino, boa noite. Eu vou direto à questão. É o seguinte, se a ideologia é de caráter dominante, entende? O que é que então o PT tem que ter? Nós não vamos ter ideologia? Pergunta maravilhosa, que tem a ver com o início da nossa aula. O PT vai ter a utopia, no sentido rigoroso, Inamar, não é? Nós não temos ideologia porque a ideologia é a reprodução do pensamento dominante. Acho que o texto da Marilena Chauí vai ajudar. O PT vai ter o discurso contra-ideológico, que é demonstrar como a sociedade opera e construir o quê? Apontar caminhos para a superação dessa realidade. Então, nesse sentido, nós não temos ideologia, do ponto de vista rigoroso. O PT defende ideias, o PT defende projetos, mas ele não defende uma ideologia. O que eu estou trabalhando aqui, companheiro Inamar, é o conceito. Tem uma música do Cazuza, que ficou muito famosa, que ele fala assim, né? Ideologia, eu quero uma para viver. O Cazuza nunca leu Marx, não é? Então, ele demonstra um desconhecimento, apesar de ser um grande poeta e de ser um companheiro, né? Certamente faz falta nesse momento. O Cazuza não tinha uma leitura da ideologia enquanto instrumento, artifício de velar a realidade. Então, o PT ele tem um discurso contra-ideológico. O que o PT propõe eu vou usar a palavra utopia porque eu estou emprestando do Karl Mannheim, né? Mas a gente pode usar a palavra nós queremos uma sociedade justa. Aliás, a palavra ética, em Aristóteles, é sinônimo de justiça. Então, nós queremos uma sociedade ética, porque nós queremos a justiça. E essa justiça é a nossa utopia. E isso não se constrói em cima de mentiras. Se constrói em cima da realidade. Por isso que o nosso discurso nunca é ideológico. Não seria cíclico? Pois não? Não ouvi. Não seria cíclico? Conforme as mudanças dos tempos e da ideologia política e do mundo? As transformações? Essa é uma outra pergunta interessante. A pergunta se a transformação ela é cíclica. Nós acreditamos, a nossa leitura é Jeane, né, que falou, Jeane Siqueira. Isso. Jeane, a nossa leitura é dialética, não é cíclica. A ideia do ciclo é que a história se repete. A história, na verdade, ela avança. Por isso que a nossa leitura ela é dialética, não é? O que é a dialética em resumo? A dialética é esse movimento da história que é contra-ideológico. Existe uma realidade. A gente pode pensar a realidade do Brasil hoje. É uma realidade de exploração, é uma realidade de perda de direitos, é uma realidade das pessoas morrendo de Covid,
e o governo não fazendo nada. Então, o primeiro momento é descrever essa realidade. O segundo momento é se contrapor a essa realidade. Qual é o discurso do Lula hoje foi uma profunda contraposição a tudo isso. Então, o Lula fez um posicionamento que é a antítese a essa realidade que se apresenta, que é a tese, né? O capitalismo neoliberal. A nossa proposta é justamente a contraposição a tudo isso. E, dialeticamente, nós vamos alcançar o quê? Uma síntese. Só que a história não termina, não é? Então, nós estamos sempre num processo de superação. Mas, às vezes, a gente tem a impressão que é cíclico, que as opressões voltam, né? Mas eu acho que é uma questão interessante para a gente discutir essa leitura da história que é tomada por uma perspectiva, inclusive, de esperança. A história não se repete, ela avança, né? O Anselmo, acho que quer falar. Pois não, companheiro Anselmo, querido Anselmo. Boa noite, professora Adelino. Boa noite a todas, todos. Eu gostei demais, Adelino. Eu tinha ouvido já o professor Dário, da USP, falando sobre essa questão do conceito de ideologia, que não é fácil, né, da gente entender, porque... E aí você citou a música do Cazuza, que ele também cita, que confunde muito a nossa cabeça, né? A gente mistura ideologia, confunde, na verdade, né, ideologia com utopia, com sonho, né, com desejo. E aí a gente discute muito no movimento LGBT essa questão da ideologia de gênero. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu nunca ouvi você falando sobre esse conceito que, para nós, do movimento social LGBT, que é a mais, ele foi inventado, né, em 2015, por conta dos planos de educação, começou com o Plano Nacional, depois a gente teve todos os municípios do Brasil passaram por isso, que em Piracicaba foi uma briga muito grande, né, porque criaram, né, movimentos religiosos cristãos, principalmente de igrejas evangélicas, mas também igrejas católicas, se uniram, inclusive aqui em Piracicaba, tivemos 2 representantes na Câmara Municipal, né, um do PV, que foi o vereador Paulo Camolese, católico, e a vereadora Márcia Pacheco, também católica, e aí os outros evangélicos foram junto, criaram e pressionaram o prefeito na época para que retirassem. Só que eles pediram para tirar do Plano Municipal de Educação, na época, em 2015, não só questões para LGBT, mas a palavra gênero, a palavra ideologia, a palavra identidade, a palavra diversidade, ou seja, né, um plano de educação que não podia constar a palavra diversidade, imaginem só. Isso passou. E aí essa discussão, ela volta agora no governo Bolsonaro, né, com a história da escola sem partido, essa história da ideologia de gênero. E nós vamos precisar debater muito ainda, mas muito, até com professores, porque eu já vi, professora Adelino, muitas educadoras da nossa rede, pessoas muito bacanas, pessoas... enfim, pessoas que eu considero que têm um bom senso em tanta coisa, mas que se atrapalham bastante quando falam da questão da ideologia de gênero, justamente por não entender o verdadeiro significado da palavra ideologia. Quando a gente quer discutir, na verdade, gênero, igualdade de gênero e identidade de gênero, quando a gente fala das pessoas transexuais, mas é essa confusão. Então, eu acho bastante oportuno trazer aqui desmistificar para as pessoas, né, essa história de ideologia de gênero, e o Dário trouxe muito isso para a gente quando ele veio fazer uma palestra aqui em Piracicaba, falando que a única ideologia de gênero que existe, a partir do conceito que você explica muito bem, é o machismo. O que você acha disso? Anselmo, acho que você traz um tema muito importante, eu vou ressaltar, repetindo, a importância de você estar no nosso próximo encontro, que vai trabalhar exatamente o tema dos direitos humanos, e vamos falar dessa questão, principalmente da diversidade. Agora, o termo ideologia de gênero, ele é um erro já na sua construção, né? Não existe ideologia de gênero. Mas o que esse grupo conservador e reacionário ele faz? Primeiro, é muito interessante esse debate no campo da ética, porque ele absolutiza uma visão ética ligada, inclusive, a uma leitura deformada das tradições judaicas, da tradição cristã, né? Mas ele absolutiza e naturaliza.
Então, esse é um perigo dos discursos, às vezes éticos, né, que tem um conteúdo muito inflamado, ou discursos religiosos, que vão respaldar éticas. A ideia de naturalizar. Então, você naturaliza que existe o homem e a mulher. E, dentro da perspectiva dessa naturalização das relações, vai dizer, olha, o homem só pode se relacionar com a mulher, isso é natural, inclusive, vamos dizer, biologicamente natural. Esse discurso de naturalização da sexualidade, que tem um elemento cultural, você pode até dizer mais, né, com todas as pesquisas que você faz e a importância do que você tem debatido em Piracicaba, mas há toda uma construção das religiões de naturalizar, absolutizar e universalizar os comportamentos. E aí você descola da dimensão cultural e histórica. Você tira a dimensão da liberdade do que pode ser a vida. Eu gosto muito daquele pensamento do Sartre, que não dá conta, né? Mas ele vai dizer que nós somos lançados, né? E nós vamos nos tornando a partir das experiências e que nós não temos uma essência. Então, quando se fala em ideologia de gênero, é um erro, primeiro, que não é ideologia. A ideologia está do outro lado. Quando a escola proíbe, por exemplo, né, até discussões, eu dei aula, quando eu estava iniciando, eu dava aula em São Paulo, no Colégio das Irmãs, colégio religioso, ali no bairro da Pompeia, em São Paulo. E as irmãs tinham uma dificuldade enorme para falar de modelos de família. Então, eu preparei uma aula de sociologia para falar dos modelos de... Não podia, porque a irmã falava, não, professor, só tem um modelo de família. Essa é uma visão ideológica, como você constrói a representação de mundo. E a ideologia ela vai reforçando uma prática. Então, eu acho que é importante esse debate, espero que o Anselmo possa estar na semana que vem, porque aí nós vamos falar dos direitos humanos. E para nós, do Partido dos Trabalhadores, qual é a nossa visão ética? E veja, não é uma questão de consciência. Nós temos que pensar assim. Por que as pessoas pensam da forma que elas, de fato, né, pensam? Porque a sociedade está estruturada de tal maneira, e aí a gente está colado na visão materialista de Marx, né? Ela está estruturada de tal forma, e essa maneira de viver determina a nossa maneira de pensar. Então, muitos de nós do PT, outro dia eu li um texto de um companheiro que ele dizia, é preciso mudar a nossa consciência. Nós só vamos mudar a consciência, inclusive dentro do partido, quando nós mudarmos as práticas, né? Porque a consciência não é algo solto. Então, quando nós temos, o tal sujeito é machista, é homofóbico, né? Nós, dentro do nosso partido, nós temos que ter outras práticas, que faça surgir uma outra consciência. Olha, eu quero dizer que foi uma alegria, a gente já chegou aqui às 9, né, 9 da noite. Eu achei muito bacana o formato hoje, eu sei que parece que a nossa reflexão fica prejudicada, mas não fica. O encontro tem que ser assim mesmo, essa apresentação, as pessoas chegarem, né, e a gente discutir. Eu tenho sempre essa visão de que, se não terminamos a aula com gosto de quero mais, no encontro que vem ninguém mais vai estar. No encontro que vem, o nosso tema é trazer o debate da cidadania, da política, dos direitos humanos e da utopia. Então, eu vou mandar para vocês, na verdade, uma única tela que eu preparei. E aí, a partir dessa tela, a gente vai construindo como se pensa os direitos humanos na dimensão da abertura para a diversidade, para a temática de gênero, o enfrentamento da violência contra a mulher. Vocês viram a fala do Lula hoje, né? O Lula, ele tem uma bagagem cultural.
e que não se forma em academia. A estatura do Lula, não é? É uma estatura que por isso que é a liderança insubstituível. Não é por ser a nossa liderança, mas é porque é uma liderança de uma estatura que não tem igual no Brasil, no campo da esquerda, né? No campo democrático. E quando o Lula fala, ele consegue abarcar o tema da diversidade, da violência contra a mulher, da questão econômica, da questão ambiental. Ele tem uma visão ética muito ampla, complexa, eu diria, né? E muito pautada, muito alicerçada em toda a construção dos direitos humanos. Então, eu queria convidá-los para que no próximo encontro a gente possa ler os textos que eu vou sugerindo. Eu vou pedir desculpas para vocês, eu vou sugerir alguns textos meus. Hoje eu vou sugerir um livro do Comparato como base, mas vou sugerindo os meus textos que ficam ali, talvez ajude didaticamente a acompanhar, né? E vou acolhendo também o que vocês sugerem. Nós fizemos a proposta de que fosse assistido o filme Desculpe Incomodar. Alguém conseguiu assistir? Esse filme é fantástico, porque ele resgata o conceito de ideologia, de luta de classes, de alienação, de fetichismo, né? De direitos. Quem não assistiu, eu vou pedir, querida Mary, quem sabe reindicar o filme para o nosso encontro da semana que vem. Passo a palavra para a Mary, agradeço a presença de cada um, de cada uma, e dizer da alegria que é poder estar com vocês num dia como hoje. A Lucilene, Mary, está com a mão levantada. A gente passa para ela e depois para você? Sim, pode ser então, pode ser então. Eu sugeri que ela fizesse jogasse a questão dela no grupo, para a gente finalizar no nosso horário, mas se quiserem seguir mais um pouquinho aqui, ninguém nos abandonar, podemos fazer uma última rodada? Gente, muito obrigada. Posso falar rapidamente? Pode falar, Luciane. Não, eu abro mão, inclusive, da minha fala por conta do horário, realmente. Mas é para dizer o seguinte, que hoje foi uma desconstrução total. Eu sempre achei que existisse uma ideologia nossa, uma ideologia do outro, uma ideologia boa, uma ideologia má. E aí o conceito caiu perfeitamente na questão do racismo, que eu acho que semana que vem a gente deve entrar nisso, né? Racismo, representações sociais e ideologia. Então, eu abro mão para semana que vem a gente, para ficar com gostinho de quero mais, semana que vem a gente vê se consegue discutir isso também. A gente vai colocar no grupo, né, os textos que o professor sugeriu, o filme, e a gente, semana que vem... Olha, professor, eu quero parabenizar mais uma vez aqui, tá? Nós começamos com 65 pessoas, os 3 dirigentes pediram licença, porque eles tinham que ir para a reunião. Nós encerramos agora com 63 pessoas, 2 caíram e ficaram ali desesperadas, tentando entrar e não conseguiram de volta. Então, sinal de que o negócio está bom mesmo, viu? Parabéns a todos nós que ficamos aqui até agora. Obrigada, boa noite. Muito bom, professor, muito bom mesmo. Uma aula maravilhosa aqui para nós, nos brindou mais uma vez com várias reflexões que a gente vai fazer ao longo dessa semana. E acho que o que aconteceu no início dessa semana também tem muito a ver com a tua fala, né? Então, só que tenho também a agradecer a todos aqui presentes, dizer que quem não preencheu a lista de presença, por favor, faça. Rose, coloca aí de novo aí para quem não preencheu. A gente vai continuar com o grupo, queria só esclarecer aqui, como a gente tem o grupo do WhatsApp, e todos nós temos vários grupos do WhatsApp, a gente acabou optando a pedido de várias pessoas, enfim, acho que de fato é mais correto, da gente fechar o grupo para que a gente possa só o administrador postar os textos, o filme que o professor se referiu, enfim. Mas até amanhã o grupo vai ficar aberto, exatamente para essa troca, porque acho que a gente termina a aula com muita coisa, querendo conversar entre nós,
enfim, trocar entre nós. Então, podem usar o grupo para isso, tá? Exclusivamente para os nossos assuntos do curso, né? Porque os outros a gente coloca nos outros grupos, ok? Porque senão as pessoas acabam saindo, a gente não quer perder ninguém. E a nossa forma de comunicação com vocês está sendo pelo grupo. Então, vamos aproveitar para fazer isso até amanhã. Depois a gente fecha o grupo e reabre somente na próxima quarta-feira, tá bem? Amanhã eu já vou passar para vocês o texto da Marilena Chauí, que o professor se referiu, e daqui a pouco eu vou recolocar para vocês o filme, que também é muito bom, recomendo a todos que assistam, viu? Então, obrigada, professor, mais uma vez. Só lembrar, de fato eu tinha esquecido no começo, falei da presença da Érica Cocai, aqui no iniciozinho da nossa aula da semana seguinte, mas a Bebel também, que é nossa deputada estadual por São Paulo, vai estar também. Então, na semana que vem nós vamos ter 2 deputadas mulheres, nossas combativas companheiras aqui, dando um alô para a gente rápido, antes de começar o curso. Ok? Obrigada a todos. Só uma questão de ordem. Boa a gente noite. marcar um bom tempo para a gente não perder muito tempo com apresentações, senão a gente tem pouco tempo para aula. Concordo plenamente. Por gentileza. É isso aí. Eu vou diminuir o negócio de apresentação e vamos direto para a pauta. Vamos direto para a aula, que a aula é mais interessante. Por gentileza. Obrigado. Concordo. Valeu, gente. Até Boa noite. semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Mary. Diga. É porque eu tinha uma pergunta, mas como eu vi que o professor já estava se despedindo, então eu posso botar amanhã, ainda vai estar aberto, né? Para colocar, né? Coloca lá no grupo, então, tá. Que ele interage também lá, tá bom? Tá ok, obrigada, hein? Valeu, tchau, gente. Boa noite. O Rose, ok? Vou desligar aqui a gravação agora.